Queridos, a paz do Senhor, hoje é terça-feira e quero desejar um lindo dia para todos, com muitas bênçãos da parte de Deus. Hoje pela manhã eu acordei decidido a não usar mais as redes sociais. Primeiro, que poucas pessoas eles estão preocupados em uma palavra pastoral, em uma palavra bíblica que possa confrontá-lo de uma maneira em ajudá-los. Porque a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus ela é muito rica, muito poderosa. E quando a gente está trilhando por outros caminhos, ela nos confronta a seguir o caminho da verdade. Quando há enfermidade, a palavra nos esclarece também para as coisas do Senhor e Doutor Jesus Cristo, não é? Enfim, mas eu fiquei analisando e vendo que não há muito interesse das pessoas mais, está, no caso deles, achando que estão perdendo tempo para ver e ouvir a mim e a outros. Embora eu estou vendo que outros que estavam bastante agitados no período de eleição pararam, mas eu dei continuidade. Porque a palavra de Deus não tem paralisação. Ela tem um segmento. E precisa de cada um de nós, exercendo as nossas funções dadas por Deus, para continuarmos falando de Jesus. Mas o meu coração hoje, se eu vou ser pastor só de igreja, até quando Deus me chamar, eu vou sair das redes sociais, vou deixar isso tudo de lado. As pessoas não querem, né? As pessoas querem mais entrar nessa briga de Bolsonaro, que está calado, e de Lula. Eu não tenho paciência para ser assim. Deus me chamou para ser um evangelista. Não, embora eu defenda aquilo que eu acho que esteja certo. E outro dia até eu postei algo da seleção brasileira e vi que as pessoas não gostam. Então a coisa está meio assim, tá dividida. Um lado briga, mas se você falar alguma coisa te ataca também. Então estão sendo dias de ataque para tudo quanto é lado. O Neymar foi atacado, pessoas desejando contusões para ele, comemorando a contusão no tornozelo dele. Enfim, tá essa guerra boba que infelizmente a gente só vê o Brasil se afundando, né? O presidente da República está calado. Se ele está calado, eu vou me calar também. Ele é a maior autoridade da nação. Se ele não quer se manifestar, ele não está se manifestando porque ele é um estrategista. Os estrategistas permanecem de pé e usando das suas estratégias, mas não pode desaparecer. Mas enfim, vamos lá. Então, se você fala alguma coisa que possa criar na mente de alguém que está favorecendo um lado, você é atacado e vice-versa. Tá esse ódio para tudo quanto é lado. Eu não quero passar por isso, eu não quero viver por isso. Eu vou continuar com os meus pensamentos. Mas enfim, como eu estava falando, as redes sociais para falar de Jesus. Nem os crentes querem ouvir mais. Nem os crentes. Se os crentes usassem o tempo que tem, ao invés de tratar desse ódio de política, e eles falassem mais de Jesus, meu Deus, as pessoas estariam mais focadas. Mas não. Jesus não é mais o interesse de muitos crentes. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, é isso que importa, o meu lado está certo, o outro lado está errado. E há ataques para tudo quanto é lado e o diabo batendo palma para tudo isso, né? O diabo batendo palma. E quando
veio no meu coração o diabo batendo palma, aí eu falei assim, quer dizer que se eu parar, ele vai também aplaudir a minha parada. Porque é menos um que vai deixar de falar de Jesus nas redes sociais. E aí a palavra já vem me confrontando. A palavra de Deus já vem me confrontando. Lá em Josué, no capítulo 1, preste atenção no versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Eu estou vendo um diálogo entre Deus e Josué. Que coisa linda, né? Josué vai assumir a função de Moisés, com a promessa de que ele, Josué, esteja encarregado de levar esse povo à terra prometida, a terra que Deus prometeu lá atrás. Deus não tinha um substituto para Josué. Deus tinha um substituto para Moisés, que era o próprio Josué. Mas o comando foi dado a Josué. Deus chama a Josué uma responsabilidade. E quando eu paro e vejo esse versículo, eu vejo uma grande responsabilidade sobre mim. Quer dizer que eu vou parar de ir para as redes sociais para falar de Jesus, vou me atentar só ao povo da igreja que eu estou pastoreando, e as outras demais não vão ter mais a oportunidade de me ouvir falar de Jesus. Mas não está sobre mim a responsabilidade de fazer um povo morar no céu? Qual é a responsabilidade de um pastor, irmãos? Você acha que a responsabilidade de um pastor é somente de levar a ovelha no colo quando ela está machucada e cuidar dela? Não. É manter a ovelha no aprisco. É cuidar, sim, dentro da palavra, para que a minha voz ecoa para pessoas que ainda não têm o conhecimento. Deus me mostrou a quantidade de amigos que eu tenho nas redes sociais que ainda não conseguiram aceitar a Jesus como Senhor. E é para mim uma responsabilidade tamanha de poder falar para esse público, para esse povo que ainda não tem Jesus. Porque na igreja que eu congrego, ok, eu falo. E para esse público que não tem Jesus ainda, quem vai falar? Porque muitos pararam. Muitos depois do Covid desistiram. Aqueles que estavam na mídia no momento das eleições, não estou vendo mais. E aí? Eu serei mais um a parar? Eu fui confrontado nesta manhã pelo Senhor, irmãos. O meu desejo não era parar de evangelizar, não era parar de ser crente, nem de ser pastor. O meu desejo nessa manhã, e que algo estava no meu coração, que talvez o que eu falasse não seria interessante, mas Deus me mostrou que há pessoas que ainda precisam de uma palavra, que não é pela quantidade, não é pelo público que a gente espera, mas são por aqueles que ainda necessitam ouvir. E às vezes sem ter uma curtida, sem ter um comentário, mas eles viram e ouviram. E Jesus me mostra que eu, como pastor, eu recebi uma incumbência de caminhar com o povo e ensiná-lo
para que não se perca nessa trajetória entre terra e céu, no momento em que Jesus prepara uma igreja para uma morada eterna. E quem pode ajudar? Eu. É aí o Senhor me confronta neste versículo. Esforce e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais de faria. Longe de mim ser comparado, ou qualquer outro pastor ser comparado a Josué nessa terra. Ninguém pode ser comparado no Antigo Testamento a esses profetas, a esses líderes, e no Novo Testamento aos apóstolos. Ninguém. Você pode ser poliglota, falar em várias línguas, você pode ter uma liderança perfeita, mas ninguém de nós seremos comparado a esses heróis do Antigo e do Novo Testamento. Mas pelo menos temos uma voz. E essa voz precisa continuar gritando. A gente pensa que o alcance que nós temos, não é alcance suficiente. Mas suficiente de quem? A quem nós precisamos atender? Aonde realmente nós precisamos chegar? E aí o Senhor me confronta. Eu sou responsável, irmãos. Eu darei conta. É claro que as expectativas que nos cercam em relação ao público das redes sociais, na nossa imaginação, a gente não atende. Aliás, a gente não chega, talvez, ao número de pessoas que a gente deseja, mas a gente está chegando ao número do desejo de Deus. Se coloca alguma coisa de um candidato, todo mundo vai junto, briga e discorde, o pau quebra, mas está lá as curtidas. Se fala alguma coisa de futebol, todo mundo chega junto. E Jesus, irmãos? A gente só precisa falar. Só preciso manter a fala. Porque chegaremos aonde é preciso chegar. Domingo no culto, 5 almas para Jesus, 2 crianças pré-adolescentes, 3 adultos. E aí? Parecia que ninguém ia aceitar Jesus naquela noite. Fez seu apelo uma vez, 2 vezes, e até eu, hoje não vai ter alma para Jesus. Quando de repente se pergunta uma 3ª vez, e essas pessoas vêm diante do altar para aceitar Jesus como Senhor. E aí a gente começa a entender. A gente só precisa fazer a nossa parte. Todas as outras coisas é com Deus. Eu fui confrontado hoje, irmãos. O Senhor me confrontou. Parar? Ainda que você chegue a 2 ou a 3. Mas esses 3, ouvindo, estarão crendo. Ou você vai alicerçar com a palavra fé de alguns que estão fracos, ou você vai confirmar para aqueles que já estão na fé, já alicerçado, ou você vai ganhar alma para Jesus. Aqueles que não querem ouvir, não vão ouvir. Aqueles que não querem ver, não vão ver. Não adianta, no reino, o que importa é cumprir a palavra, é cumprir a vontade, é seguir em frente, é não parar, é não desanimar. Eu fui confrontado nesta manhã, irmãos. Como que eu vou sair das redes sociais? Eu não ganho nada com isso, eu nunca vou colocar para mim ganhar dinheiro com isso. Primeiro que eu tenho um público pequeno. Eu não tenho esse público do YouTube,
Não tenho. Poucas pessoas me seguem no YouTube, e também poucas vezes eu vou no YouTube, porque o meu interesse não é ganhar dinheiro. Então, aonde eu chego com um alcance maior é no Facebook, no Instagram. E se eu parar, eu vou deixar o diabo bater palmas para minha derrota? Não. Nesse confronto que eu tive nesta manhã, não vou parar, eu vou seguir em frente. Eu vou continuar falando do amor de Deus, da bondade do Senhor. Deixa esse ódio que esse pessoal tá cultivando aí para lá. Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Há uma guerra instalada no Brasil. Mas a guerra que eu estou falando é a guerra do invisível. Eu preciso chegar e atuar nessa guerra. Ah, pastor Jorge, mas o senhor tem que continuar a defender a nossa pátria. Sempre farei isso. Estou até com um camuflado que eu ganhei do departamento infantil, do tio Wallace e a tia Elaine. E não vim nem de propósito com essa camisa camuflada. Senão eu estaria dizendo ad sumus. Quem foi fuzileiro ou militar sabe o que estou falando. Mas com esse mesmo propósito, eu quero deixar bem claro que vou continuar aqui. Aqui estamos para fazer a vontade de Cristo, não a minha vontade. Para aqueles que possam ouvir a palavra de Deus saindo da minha boca, possa criar uma aceitação muito gostosa, muito satisfatória na vida de muitas pessoas. Eu fui separado, como muitos pastores e líderes, a conduzir a igreja de Cristo até o arrebatamento. Esse confronto de hoje pela manhã, para que eu não deixe as redes sociais e continue falando de Jesus. O propósito aumentou. Na verdade, com o pensamento que acordei pela manhã, com firme propósito de parar com as redes sociais, me dedicar somente à igreja, e Deus me confronta neste momento e me pergunta: mas tu não tem cuidado da igreja? Não tem dado tempo para fazer todas essas coisas? Por que parar? Por que parar? Seguirei. Aqueles que gostam vão continuar ouvindo. Aqueles que não gostam, fiquem à vontade. Aqueles que querem continuar nas redes sociais a mostrar o ódio, a indiferença, essa guerra de um contra o outro, eu aconselho que parem com isso, que mostrem mais amor. Pastor, mas o Brasil vai entrar numa situação terrível. Deus está vendo tudo, querido. Deus está vendo tudo. Embora não esteja em lugar nenhum da Bíblia que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, e nem um fio de cabelo sem a permissão de Deus, mas eu também vou usar desse propósito. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. Ah, mas houve fraude. Deus está vendo tudo, irmãos. Ou a gente aprende a confiar em Deus, ou a gente confia no homem. Porque muita gente deixou de confiar em Deus para confiar no homem também. E aí deu no que deu. Eu vou continuar acreditando em Deus, em todos os propósitos, acreditando em Deus. Acreditando em Deus, fazendo a obra do Senhor. Ontem, enquanto
o Brasil estava parado para assistir o jogo da Copa, que eu também torci para o Brasil e estou aqui, comemorando a vitória do Brasil porque eu sou brasileiro, embora no escudo que tem na camisa do Brasil seja CBF, Confederação Brasileira de Futebol, antes era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Mas a cor do uniforme do Brasil, e ali simboliza que está o meu país. São representantes do meu país e eu estou com ele, em busca da vitória. Mas eu estava fazendo visita no hospital. Estava visitando alguém muito querido no hospital. E por incrível que pareça, no momento do jogo, não apareceu uma pessoa passando mal no hospital. A recepção estava vazia. Se um time de futebol pode chamar a atenção de uma nação inteira, eu vou continuar fazendo com que o povo entenda que precisamos dar toda a atenção para Jesus, porque Jesus é maior do que a CBF, maior do que a seleção, maior do que a comissão técnica, maior do que os torcedores, maior do que os jogadores, maior do que tudo. Tudo. Se um país para por causa de um time de futebol, a seleção do meu país, que eu estou torcendo muito, o Brasil precisa se entregar totalmente a Jesus. E quem pode fazer isso? Nós. Nós podemos fazer. Mostrando ao nosso país que Jesus é o Senhor de todas as causas. Agora, se eu deixo de usar as redes sociais para me dedicar única e exclusivamente à igreja que eu estou pastoreando, eu estou deixando um espaço vazio no meu ministério, que é um chamado. Então vamos em frente. Porque o Senhor Jesus, Ele sim, precisa de toda a nossa atenção. De toda a nossa atenção. O jogo do Brasil estava passando e ontem no hospital nós estávamos falando das coisas de Deus. A vida seguiu, graças a Deus o Brasil ganhou da Suíça e graças a Deus eu pude fazer a minha parte. E hoje, dando continuidade ao meu ministério e à vontade de Cristo, de usar as redes de comunicação para poder defender o céu como a nossa pátria definitiva, defender o nome de Cristo acima de tudo e de todos, porque Ele é o Senhor. Existe um propósito de Deus para que os pastores e liderança conduza como representante direto de Cristo na terra, esse povo herdar o céu que nos foi prometido pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos e farei todo o possível para que todo dia eu possa estar nas redes sociais falando do amor de Cristo, da vontade soberana de Deus, nos grandes propósitos do Senhor para com a humanidade, que nós fazemos parte, graças a Deus. Fomos alcançados pela graça, e pela graça, e com ela permaneceremos até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Não transmita ódio, mas o amor que está em Cristo. Não deixe que as eleições possa fazer de você uma pessoa que transmita o ódio, mas que espere em Deus em todas as